fã do The Playoffs! Eu saí do meu processo de hibernação agora no inverno para dar algumas notícias para vocês do que aconteceu nas últimas semanas no mundo da NBA. A primeira grande notícia que eu trago para vocês é que o canal The Playoffs atingiu mais de 5 mil inscritos. Além disso, na última semana tivemos um anúncio da aposentadoria do grande Leandrinho. E a terceira notícia que você não pode dormir sem saber, eu te conto depois da vinheta. Vem comigo! Como vocês já sabem, antes de começar qualquer vídeo, a gente sempre mendiga para vocês o quê? Se inscrevam no canal, ativem o sininho, sigam o The Playoffs em outras redes sociais e, claro, qualquer notícia sobre o mundo dos esportes americanos, theplayoffs.com.br. E como eu disse no início do vídeo, nós atingimos recentemente a grande e deliciosa marca de 5 mil inscritos. Então aqui fica o agradecimento a todos vocês que já se inscreveram no nosso canal ou que divulgaram para os seus miguxos. Muito obrigado! E a gente sabe que conquistar essa marca num momento tão difícil como a pandemia realmente foi um grande feito para nós e a gente está muito feliz. E a gente gostaria muito de atingir outras marcas, né? 10 mil, 50 mil, 1 milhão de inscritos, quem sabe? Veremos, mas se a gente chegar no milhão, a gente garante a festa no Sambódromo para todos os inscritos. Muito obrigado! Além da nossa incrível marca de 5 mil inscritos, outro assunto que agitou o mundo da NBA foi o anúncio de Leandro Barbosa nas redes sociais dizendo que chegou a sua aposentadoria. Ele não vai ser mais jogador profissional de basquete. E ele já disse o motivo. Ele aceitou o cargo de assistente técnico de Steve Kerr no Golden State Warriors. Sim, essa relação dele com o Kerr de longa data rendeu frutos para Leandrinho, que vai ter essa grande experiência agora fazendo parte, né, da comissão técnica de Steve Kerr. Isso eu vejo como um grande avanço para a carreira do Leandrinho, né? Na verdade é um grande motivo para ele então abandonar a carreira dele como jogador e aí começar com o pé direito a sua carreira de quem sabe um futuro técnico da NBA ou até mesmo aqui no Brasil. Ou seja, essa mudança de Leandrinho indo como assistente técnico é um grande avanço não só para a carreira dele, mas também para o basquete brasileiro. Claro que a gente já tem o Thiago Splitter, né, fazendo parte da comissão técnica do Brooklyn Nets, mas mais um brasileiro indo para lá só enriquece aí o repertório do basquete nacional. A outra notícia que eu disse no começo do vídeo que seria uma surpresa é o seguinte: nós unimos os dois assuntos, a aposentadoria do Leandrinho e os 5 mil inscritos no nosso canal, para trazer o que aqui para vocês? O top 5 melhores jogadores brasileiros da NBA. Exatamente, a gente quer polêmica e a gente quer a sua opinião para ver se você concorda com essa lista que a gente acabou preparando para vocês aqui nesse vídeo. Em quinto lugar nós colocamos quem? Marcelinho Huertas. Sim, o armador clássico que fez quase toda a sua carreira no basquete espanhol, chegou no Los Angeles Lakers com 32 anos já de idade. Por lá não teve muitos minutos em quadra e também não teve grandes desempenhos individuais. Mas a gente acabou acrescentando ele aqui como quinto lugar, muito pelo feito de ter jogado no Los Angeles Lakers. Até hoje é o único brasileiro que jogou na franquia. Depois de 2 temporadas pelos Lakers, ele acabou retornando ao basquete espanhol, aonde joga até hoje. Marcelinho Huertas está atualmente com 37 anos, ou seja, vamos ver se talvez não é mais um jogador que passou pela NBA que pode anunciar uma aposentadoria. Em quarto lugar, Thiago Splitter. Thiago foi draftado pelo San Antonio Spurs em 2007, quando ele ainda tinha 22 anos. Mas por questões salariais, ele preferiu ainda jogar mais 2 anos na Espanha antes de se juntar aos Spurs lá em 2010. O seu melhor desempenho foi na temporada 12-13, onde Thiago conseguiu entregar médias de 10 pontos e 6 rebotes. Ele foi uma peça importante do time de Popovich, que foi finalista da NBA. Quem não se lembra, essa final é aquela fatídica final contra o Miami Heat, onde Ray Allen no jogo 3, quase acabando a partida, faz uma bola de 3
para poder empatar o jogo, levar por overtime e depois é história, a gente sabe, o Miami levou aquele título. Mas isso não abalou o San Antonio Spurs e muito menos o Thiago Splitter, que nas temporadas seguintes manteve boas médias também de pontos, rebotes, jogou mais ou menos a mesma minutagem que na temporada anterior. Thiago Splitter foi o primeiro brasileiro a ser campeão da NBA. Isso foi um grande feito na época, o Brasil ficou muito feliz, teve reportagem no Globo Esporte e tudo mais. E isso fez o Thiago Splitter um brasileiro muito conhecido e respeitado, não só então agora no Brasil, mas também na NBA. Depois a carreira de Thiago Splitter seguiu na NBA em outras franquias como Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers. Depois da sua aposentadoria, Thiago Splitter se tornou, como eu já disse no início do vídeo, assistente técnico do Brooklyn Nets, onde ele está até hoje. Hoje Thiago Splitter tem 35 anos e está aguardando a chegada do seu novo boss, Steve Nash. Sim, Steve Nash será o novo head coach do Brooklyn Nets na próxima temporada da NBA. Vai aprender pouco, né, o Thiago Splitter. É mais ponto e sabedoria para o Brasil, veremos. Na terceira posição, escolhemos Anderson Varejão. Sim, o nosso Varejão. O Varejão começou sua história na NBA em 2004, quando ele foi draftado pelo Orlando Magic, na segunda rodada na posição 30. Orlando Magic trocou ele rapidamente com o Cleveland Cavaliers, que aí sim começava uma bela história de amor entre o Cavs e Anderson Varejão. Anderson Varejão disputou 12 temporadas pelo Cleveland Cavaliers. Isso mesmo, 12 temporadas. E não havia lugar melhor para Anderson Varejão começar sua carreira na NBA. O Cleveland Cavaliers no ano anterior tinha draftado ninguém menos que LeBron James. E ali também começava uma grande amizade. Lá em Cleveland, Anderson Varejão teve a oportunidade de disputar 5 playoffs. Sua melhor temporada pela camisa dos Cavs foi na temporada 12-13, onde Anderson Varejão estavam com média de 14 pontos e 14 rebotes. Era um dos jogadores mais importantes do time na época, quando de repente veio uma lesão que tirou ele do restante da temporada. Depois da contusão, ele ainda seguiu algumas temporadas no Cleveland, até 2016 ter mudado de Cleveland para Golden State Warriors. Sim, ironicamente, Anderson Varejão aceita o convite e acaba assinando por 2 temporadas com Golden State Warriors. Porém lá, as contusões também continuaram perseguindo ele e ele não conseguiu ter muitos jogos com a camisa do Warriors. Depois dessa passagem, Anderson Varejão resolve abandonar a NBA e voltar para o basquete nacional. Hoje, com 37 anos, Anderson Varejão joga pelo Flamengo e está longe, aparentemente, de anunciar uma suposta aposentadoria. Sorte dos flamenguistas. Polêmica! Veremos? Segundo lugar da nossa listinha, Nenê Hilário. Cara, Nenê foi draftado lá em 2002, ou seja, foi o precursor, né, de jogadores brasileiros dessa geração na NBA. E na época ele causou uma grande expectativa porque ele acabou sendo draftado em 7º lugar na primeira rodada pelo New York Knicks. Ou seja, imagina, né? Anos e anos sem ter um brasileiro na NBA e de repente um brasileiro é draftado na primeira rodada, na 7ª posição pelo New York Knicks. Mas o Knicks, na época, optou por trocá-lo com o Denver Nuggets. E isso fez muito bem para a carreira de Nenê Hilário, porque lá em Denver ele disputou 10 temporadas. A primeira temporada dele, então, foi cercada de expectativas, né? Mas eu acho que ele não só atendeu, como acabou superando as expectativas em torno dele. Porque ele, depois dessa primeira temporada, acabou sendo selecionado para fazer parte do time ideal de novatos daquele ano. Ou seja, é um feito que até hoje nenhum outro jogador brasileiro conseguiu. Para alegria de Nenê, no ano seguinte, a franquia que ele jogava draftou ninguém menos que Carmelo Anthony. Isso possibilitou Nenê estar sempre nos holofotes, disputando playoffs, porque acabou tendo do seu lado uma super estrela da NBA. Em 2008, Nenê teve que enfrentar um grande problema pessoal que poderia impactar sua carreira para sempre. Em 2008 ele foi diagnosticado com câncer, o que fez ele ter que abandonar a temporada na época. E de uma forma incrível, que gerou muita repercussão na época, na sequência
a próxima temporada que o Nenê retorna é a melhor temporada a respeito de médias individuais da carreira dele. Eu vou até pegar uma cola aqui. Na temporada de 2007, na temporada 2008 e 2009, ele obteve quase que uma média de 15 pontos por partida e quase 8 rebotes por partida. Então assim, ele não só conseguiu regressar para a NBA, voltar a ser um atleta profissional, como ele teve o melhor desempenho individual da carreira dele. E não só por essa superação pessoal, mas também pela carreira dele em si, pela consistência que ele teve em todas as franquias que ele passou, ele é muito respeitado na NBA, sem dúvida alguma. Tanto que na última temporada, mesmo com 38 anos, ele fazia parte ainda do elenco do Houston Rockets. Ele ainda não anunciou se continuará ou não na NBA, ou até mesmo se irá se aposentar, assim como o Leandrinho. Mas sem dúvida nenhuma, Nenê Hilário conseguiu ter uma carreira de muita consistência na NBA. E isso trouxe, sem dúvida nenhuma, ele aqui para o segundo lugar. Mas Vitor, se ele conseguiu tudo isso, ou seja, foi draftado em 7º lugar, fez parte do time ideal de rookies, ele teve várias temporadas com muita relevância em Denver, participou de playoffs, por que Nenê não está no primeiro lugar? E aí eu te digo, é por causa do nosso primeiro assunto, que é a aposentadoria de Leandro Barbosa. Leandrinho, take 2. Bom, e como eu já antecipei, como eu já dei spoiler no número 2, então fica aqui na primeira posição Leandro Barbosa. Sim, o nosso querido Leandrinho, que começou sua vida na NBA lá em 2003, quando ele tinha 21 aninhos, e acabou sendo draftado na 28ª posição da primeira rodada do draft. Por quem? San Antonio Spurs. Eles são doidos por um estrangeiro, porém não quiseram ficar com o Leandrinho, acabaram trocando ele com o Phoenix Suns. Sim, já sabemos que o Phoenix Suns foi o grande time de Leandrinho. Leandrinho lá no Suns teve uma carreira bem interessante no início. Inclusive, já depois de 3 temporadas com a franquia, ele consegue o que nós, do The Playoffs, acreditamos ser o maior feito de um jogador brasileiro. Leandro Barbosa é eleito o melhor 6º homem daquela temporada. Leandrinho, vindo do banco, tinha média de 18 pontos naquela temporada. Sem dúvida nenhuma, é um grande feito porque é o único prêmio individual da NBA já dado a um brasileiro. Cara, isso é muito relevante. A gente sabe o peso que tem um 6º homem na NBA e o quanto os holofotes ficam em cima dele. Então, Leandrinho, depois desse prêmio, conseguiu ter uma carreira muito interessante na NBA. Ele jogou mais algumas temporadas no Phoenix Suns, até que ele foi para o Toronto Raptors. E aí, por uma opção de carreira, Leandrinho começou a transitar entre NBA e o basquete nacional. Ele acabou jogando em várias outras franquias, né, intercalando com esses times nacionais. Eu vou focar aqui na minha listinha só dos times da NBA. Ele jogou, como eu falei, então, no Toronto Raptors. Além disso, Indiana Pacers, Boston Celtics e Golden State Warriors. E aqui eu quero também dar um pouco mais de pausa para falar do que eu acredito ser também um segundo grande feito do Leandrinho. Leandrinho foi chamado para o Golden State Warriors por uma grande razão. Steve Kerr. Steve Kerr, quando ele assume o primeiro ano dele como head coach do Golden State Warriors, ele não pensa 2 vezes em trazer um velho conhecido dele, que era Leandro Barbosa. E por que um velho conhecido? Steve Kerr tinha sido dirigente do Phoenix Suns na época que o Leandrinho jogava lá. Então, quando o Steve Kerr começa a montar o time dele, ele não pensa 2 vezes em trazer um cara que ele sabe que é muito confiável, vindo do banco de reserva, e principalmente já naquela altura, né, da vida dele, se não me engano em 2015, com muita experiência de NBA e basquete internacional. Leandrinho vai pro time e no primeiro ano dele lá, o Leandrinho consegue então ser campeão da NBA. Ou seja, assim como o Thiago Splitter lá em 2014 com o San Antonio Spurs, nós temos o segundo brasileiro que já foi campeão da NBA. Isso que sem dúvida nenhuma também é um grande peso no currículo de Leandro Barbosa. Então, 6º homem, campeão da NBA. E aqui vai o que também acreditamos ser um grande feito da carreira dele, foi
ter feito parte do time do Golden State Warriors, que na temporada seguinte consegue bater o recorde de Chicago Bulls, atingindo 73 vitórias numa única temporada. Sim, amigos do basquete, Leandrinho Barbosa estava naquele time. Depois, né, claro, o Golden State acaba perdendo aquela final pro Cleveland Cavaliers, né, o que a gente sempre fala que é o milagre de Cleveland. E aí o Leandrinho resolve na sua última temporada na NBA jogar uma temporada pelo seu querido Phoenix Suns. Aí, depois do Phoenix Suns, voltando à história dele na NBA, ele sai da NBA, volta para o Brasil, se não me engano disputa 2 ou 3 temporadas pelo Minas Tênis Clube, e aí na semana passada ele acaba anunciando sua aposentadoria por esse convite que a gente já mencionou de novo do Steve Kerr, para que ele fizesse parte da comissão técnica dele do Golden State Warriors. Cara, eu também não pensaria duas vezes de não só ter a oportunidade de fazer parte de uma comissão técnica de um time da NBA, mas principalmente de estar junto com um dos melhores técnicos, quem sabe, da história da NBA. Isso vai trazer uma grande bagagem para Leandrinho na carreira dele, aí eu não sei se ele vai querer continuar como assistente, técnico, o que ele vai querer seguir na carreira, mas vai ser uma grande experiência e, como eu já disse também lá no início, espero que essa experiência dele acabe se diluindo também no basquete nacional como um todo. Ele, Thiago Splitter, queridos, vocês têm essa missão também. Aprendam, mas também tragam esse aprendizado para o Brasil. E vocês, meus caros fãs da NBA e do The Playoffs, gostaram do vídeo? Não? Comente aqui. Achou polêmico? Erramos. Não era ser Nenê em segundo, era para ser em primeiro, Leandrinho em segundo, em terceiro, Anderson Varejão. Comente aqui. Eu vou adorar ser xingado nas redes sociais e aqui nos comentários do YouTube. Ok? Um beijão a todos, se cuidem e é isso aí.